Voltaram os apóstolos, os 12, à presença de Jesus e lhe relataram tudo o quanto haviam feito e ensinado. Relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Primeira coisa importante sobre esse princípio é que prestar contas é contrário à nossa natureza. Nós não gostamos de prestar contas. Isso nos incomoda. Lá no fundo, nós nos sentimos incomodados em prestar contas. Segunda questão importante: prestar contas é um princípio que Deus estabeleceu na criação. Prestar contas é um princípio que Deus estabeleceu na criação. E eu vou fundamentar isso. O texto, antes da queda, diz que Deus, na viração do dia, ele visitava o primeiro casal, Adão e Eva. E por que ele visitava o primeiro casal? Para saber como foi o seu dia. Era uma forma de Deus acompanhar os nossos pais, Adão e Eva. Era uma forma de Deus manter relação com os nossos pais. E Deus passava ali supervisionando e vendo como estavam os nossos pais. Um princípio que Deus estabeleceu antes da queda, quando Deus estabeleceu a criação do universo. Eu acabei de dizer que esse princípio da prestação de contas é contrário à natureza humana, e talvez você vá perguntando, mas pastor, aonde o senhor se fundamenta nisso? Lembremos o pós-queda. O pós-queda. Quando Caim mata Abel, Deus vai interpelar Caim. E a primeira pergunta que Deus faz a Caim é a seguinte: aonde está o teu irmão? Isso é prestação de contas. E a resposta fina e bem educada de Caim a Deus: por acaso sou o tutor do meu irmão? Por acaso devo prestar contas da vida do meu irmão? Observem, prestar contas não é próprio da nossa natureza humana. Nós não gostamos, não nos é agradável. Deixa eu ainda citar alguns exemplos para mostrar a importância desse princípio. Primeiro, filhos devem prestar contas aos pais. E aqueles que têm filhos adolescentes como eu tenho, quantas vezes a gente chega para o filho e pergunta: onde você está? Mas pai, você não precisa ficar perguntando onde eu estou. Com quem você estava? Com quem você estava andando? Não precisa saber, fica tranquilo, está certo, não fiz nada de errado. Já ouviram isso ou é só na minha casa? Filhos devem prestar conta aos pais. Mas é natural que os nossos filhos tenham reação contrária à prestação de contas. Outra questão importante: esposas devem prestar contas aos seus maridos. Mas nem sempre a mulher gosta de prestar contas ao seu marido. E me permitam aqui fazer rapidamente três considerações. É muito comum encontrarmos nos dias de hoje mulheres que fizeram a opção em viver solteiras e solitárias porque não querem prestar contas. E até dizem assim: Deus o livre. Ter um homem para ficar prestando contas. Eu não quero, prefiro ficar solteira. Já ouviram isso por aí? Segundo, é muito comum a esposa ter a seguinte visão quanto ao casamento: mas eu não casei para prestar contas. Casamento para mim não é perder a minha liberdade. E eu devo fazer da minha vida o que eu bem entender. E, amadas irmãs, me permitam rapidamente explicar algo importante aqui, teológico. Um dos efeitos, ou melhor, uma das consequências do pecado de Eva foi o juízo que Deus trouxe sobre a mulher. E quais foram os dois juízos que Deus trouxe à mulher? Primeiro,
multiplicarei as tuas dores na gravidez. Então, quando a mulher ela está para dar luz ao filho, ela passa por uma dor, e essa dor é intensa. Nós homens jamais vamos experimentar essa dor, né? Diz que se compara a uma dor de cabeça do homem, né? Mas a gente sabe que não é verdade isso, né? Mas essa dor que a mulher experimenta, a dor do parto, ela é consequência da queda. Mas a segunda consequência diz o seguinte: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E é por isso que a forma bíblica da mulher demonstrar ao marido que a ama é justamente através da submissão. A mulher demonstra que ama o seu marido através do exercício da submissão. E submissão é prestação de contas. Outro aspecto. Maridos também devem prestar contas à sua esposa. Pensou que eu não ia falar para vocês, né, homens? Vocês estavam tudo rindo até agora, felizes. Mas nós, homens, também devemos prestar contas à nossa esposa. O fato de nós exercermos a autoridade, o governo dentro de casa, não nos isenta da responsabilidade de prestarmos conta. E aqui, aos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, olhem para cá. Por favor, se a tua mulher não tem acesso ao seu celular, se você tem uma senha em que a tua mulher não pode ver as mensagens do seu celular, em nome do Senhor Jesus, arranca essa senha. O homem não pode esconder nada da sua mulher. Se você esconde alguma coisa da sua mulher, se a sua mulher não tem acesso às suas conversas, tem coisa errada. O coração do homem deve ser transparente ao coração da mulher, e o coração da mulher deve ser transparente ao coração do seu marido. Não é pelo fato de nós sermos homens que a gente não tem horário para chegar em casa, não é por fato de nós sermos homens que a gente faz o que a gente quer. E o casamento é uma via de prestação de contas mútua. A mulher presta contas ao seu marido para que o marido cuide dela. E o marido presta contas à mulher para que a mulher possa cuidar dele. Esse chamado complementarismo bíblico. E a prestação de contas faz parte disso. Outro aspecto sobre a questão da prestação de contas. Muitas pessoas que são empregadas não gostam de prestar contas. Se você tem um patrão, se você assinou uma ficha de contrato, você, como um bom cristão, precisa ser consciente que você deve prestar contas. E é a base da relação profissional, é a base de qualquer relação de trabalho. E nós precisamos compreender isso com clareza. Prestação de contas é importante por duas razões. Primeira delas, a prestação de contas, ela evita que nós escondamos os nossos pecados. Prestação de contas evita que nós escondamos os nossos pecados. Quando o homem ele presta contas à sua mulher e a sua mulher presta contas ao seu marido e não há nada a esconder, não há nada de escuro, não há nada encoberto, isso faz com que o casal se guarde e se proteja contra o pecado. Filhos e filhas que prestam contas aos seus pais de suas atitudes, dos lugares onde andam, dos lugares aonde frequentam, provavelmente também estão isentos de esconder os seus próprios pecados. Segundo aspecto importante da prestação de contas. Prestação de contas traz confiança nas relações. Prestação de contas fortalece os vínculos de relacionamento. Prestação de contas gera transparência, confiabilidade e verdade. Então nós aprendemos que Jesus ensinou aos seus discípulos a prestarem
contas. E prestação de contas é algo fundamental, é algo vital para uma vida saudável e equilibrada e para o desenvolvimento de uma piedade cristã.